Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Crescimento e Desenvolvimento Humano. Sou o professor Ícaro Mendonça. Na aula de hoje nós teremos conteúdo de crescimento e desenvolvimento na segunda infância. A gente vem seguindo toda a ordem, sequência cronológica das fases do desenvolvimento humano, crescimento e desenvolvimento humano, na realidade. E na última aula nós tivemos toda essa base voltada para a primeira infância e agora para a segunda infância. O objetivo da aula de hoje será compreender as transformações que ocorrem nessa fase que vai dos 3 aos 6 anos de idade. Okay? E aí, mais uma vez, eu deixo esse quadro para vocês. Esse quadro ele ilustra nossa sequência de desenvolvimento das aulas, né? Nós já estamos aqui nesse terceiro ponto, que é o ponto da segunda infância, voltada para essa faixa etária que corresponde dos 3 aos 6 anos. Lembrando que essa é uma divisão feita por Papalha e Feldman, né? 2013, com base em diversos estudos de outros grandes pesquisadores dividem e que classificam o desenvolvimento e o crescimento humano. Okay? A segunda infância, nós iremos abordar as mesmas características que trouxemos na aula passada. Né? Nós iremos abordar desenvolvimento físico, cognitivo, motor e o emocional sociocultural. Tal qual nós fizemos na aula, né? Tal qual nós fizemos com a primeira infância, né? Uma ótica acerca desses domínios, né? Do que esses domínios nos apresentam nível de evolução nessa faixa etária. Okay? Iniciando com o desenvolvimento físico, né? Como já foi abordado, né? Essa fase ela ocorre entre os 3 e 6 anos. Esse daí é uma citação de Papalha e Oates. Né? Os jovens, né? Eles crescem mais lentamente do que antes, porém em ritmo acelerado. As crianças dão saltos enormes em sua capacidade de pensar, falar, lembrar. É interessante que a gente perceba essa grande evolução nessa faixa etária, né? A gente já viu que a criança ela já passou aí por algumas fases de movimento, de evolução. Nós já discutimos também até sobre nível de peso e altura, né, das crianças. Mas também é interessante nós pensarmos, né, como esse crescimento agora ele parece ser mais lento, faz um ritmo acelerado porque o salto enorme, cognição, de desenvolvimento social, tudo isso é muito importante nesse intervalo. Então, de acordo com Gesell, 2003, eu vou abordar aí características específicas em cada ano. Aos 3 anos, os pés das crianças já estão mais firmes e mais ágeis e elas já conseguem caminhar na posição ereta. Salva-se as exceções das crianças que tenham alguma necessidade especial. Aos 4 anos, elas já conseguem subir e descer a escada correndo. Aos 5, elas já estão bem orientadas em relação a si mesma, e elas conseguem descer alternando os pés. Né? Elas conseguem entender essa evolução da logística que envolve alternar para cada degrau. E aos 6 anos, a criança ela já consegue equilibrar seu corpo e com isso ela já pula, já corre, sobe, rola, já existe essa criança toda uma evolução. Existe uma característica também bem interessante nessa faixa etária, é que a maioria das crianças,
elas tendem a ficar mais magras e tendem também a esticar, ficar mais compridas, né? E aí, nesses 6 anos, como já foi colocado, bom enfatizar que há uma melhora muito grande nessas habilidades motoras, né? A criança ela já consegue correr, pular, né? E é também nessa faixa etária que essa criança ela descobre a sua mão preferida, né? A preferência pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pela mão direita ou pela mão esquerda. Também são características físicas desse desenvolvimento nessa faixa etária. Faz-se ainda importante também ter um olhar, que é algo que a gente vem abordando também durante as aulas, na alimentação. As crianças nessa fase, elas tendem a comer menos do que os bebês, em relação ao seu tamanho. E as que comem em maior quantidade, elas comem mal. Há aí também toda uma conjuntura, a gente pode também fazer algumas justificativas. Será que esse pai, essa mãe, esses cuidadores estão tendo um olhar acerca dessa alimentação? Quando a gente diz que tende a comer menos do que bebê em relação ao tamanho, é que né, proporcionalmente os bebês eles comem mais em relação ao seu tamanho. Né? Isso aí é meio que uma lógica que é feita a nível de estudos. Essa questão da má alimentação ela pode desenvolver aí diversos problemas para a criança, né? Inclusive a obesidade infantil. Né? Birch ele já dizia, né, nas suas pesquisas, que as crianças, que as mães lhe permitem comer quando elas só estão com fome e não pressionam a criança para comer tudo, elas tendem a controlar mais as calorias, e isso é muito interessante. Ou seja, as crianças elas só comem quando estão com fome, então existe aí também uma exigência para que essa criança ela coma tudo, ela tenha que comer tudo. Nesse estudo também de Birch, ele diz que a criança ela vai descobrir o paladar, ela vai descobrir o gosto bom das coisas. O forçar, ele pode se tornar incômodo, ele pode se tornar ruim, fazer um processo negativo ao processo alimentar da criança e fazer com que essa criança ela perca o paladar, o apetite em relação a alguns determinados alimentos. Então, sai pela culatra, né? Essa exigência, isso pode ser ruim para a criança. Bom, ainda no desenvolvimento físico, as crianças nessa faixa etária têm a tendência de dormir muito profundamente. Talvez porque elas já começam a correr mais, brincam mais, né? E existe aí, pode existir também uma fadiga, um cansaço, né? Fazer com que essa criança ela durma mais profundamente, né? E aí isso abre possibilidades para a enurese, né? Para o xixi noturno que acontece e que é tão comum. Tá? Outras características também muito comuns e que podem estar associadas ao fato da criança correr muito, pular, pegar em objetos, colocar a mão no rosto, colocar a mão no nariz, colocar a mão na boca, sem ainda discernir tanto se isso deveria acontecer ou não, são tossir, fungar, ter dor de barriga, nariz escorrendo, né? São partes muito presentes na segunda infância, tá bom? E aí eu coloquei o conceito de enurese só para que vocês não percam, né? Aquele vazamento, é o xixi involuntário, né? A urina que ocorre durante o sono, mas também aparecer também em locais em momentos inapropriados. A criança ela pode perder um pouquinho desse controle urinário, tá? No desenvolvimento cognitivo, né, uma das características mais marcantes nesse período é o aumento da complexidade do desenvolvimento da linguagem, né? É colocado que as crianças nesse período, até finalizar o período da segunda infância, elas já falam aí em torno de 14 mil palavras. Né? Então,
Isso é uma evolução, é um desenvolvimento muito grande. Mas também a gente precisa colocar em específico a linguagem verbal, né? Nós temos a linguagem gestual, mas também a linguagem verbal. E aí, se falando da linguagem verbal, né, ela vai começar a escutar mais palavras com uma segurança, com uma compreensão muito maior. Tá? E elas vão gostar muito de aprender novas palavras, né? Mas eu já dizia também no seu trabalho, em 2003, a criança ela mostra-se nesse período muito intrigada com novas palavras, ela fica muito curiosa. Ainda fazendo uma conexão com o estudo, o modelo de desenvolvimento cognitivo de Piaget, essa seria a fase do estágio pré-operatório, né? Esse estágio operatório ele traz diversas características, ele apresenta aí diversas características bem interessantes para essa faixa etária. A criança ela vai desenvolver um sistema de representações, símbolos, né, palavras, figuras, e vai associar isso a pessoas, a lugares, a eventos, tá bom? No início dessa fase também, a criança ela vai começar a seguir mais regras. Porém, mesmo seguindo essas regras, toda o ponto interrogativo, o porquê, vai existir praticamente em tudo. Né? Quase tudo que for solicitado, ele vai perguntar por quê. Né? Então, é muito interessante que o pai e a mãe tenham esse discernimento e esse entendimento de que a criança ela vai ter a curiosidade, como nós acabamos de abordar, o desenvolvimento da linguagem vai ser muito grande. Então, quanto mais respostas, quanto mais esse pai e a mãe tiver paciência em responder todas as vezes que essa criança for questionar algo, vai ser importante para o desenvolvimento da criança e não é apenas algo desnecessário ou repetitivo que a criança está insistindo em fazer. A criança também ela vai fantasiar bastante, né? E ela é muito importante que os adultos tenham um cuidado no comportamento a nível educacional, né? Porque é nessa fase também que ela vai começar a querer seguir os exemplos que ela vai vendo, né? Então, ela vai começar a seguir, a vestir-se como como a mãe, né? O exemplo que ela vai tendo em casa vai ser para isso. Há uma compreensão maior de causa e efeito, uma capacidade muito grande de imaginação, né? Essa questão da representação dos símbolos, isso, ou seja, vai fazendo com que as histórias, as fábulas infantis, tudo tenha um determinado significado, né, para ela. Então, além de outras características bem interessantes para essa faixa etária, que seria aí o egocentrismo, né? A gente vê aquela onde a criança tudo diz que tudo é dela, é meu, a mãe é minha, a bola é minha, o carro é meu, a boneca é minha, tudo é dela. Existe essa questão do egocentrismo e esse ponto aí do uso de símbolos, né? O animismo, né? Se vocês quiserem até anotar esse termo, o animismo seria isso, seria essa atribuição de dar vida a objetos. Então, como vocês podem ver aí na figura, a criança ela está dando vida, ela acredita que o urso é um paciente, né? E ela é nesse momento aí a médica, né? Que está cuidando desse paciente. Então, toda a imaginação ela está muito fértil a essa fase e é importante que essa fase ela seja muito bem abordada, muito bem utilizada, principalmente pelos pais. Tá? Então, outras características, brincadeiras como esconder o rosto, como se ninguém estivesse vendo, denotam e mostram que essa criança ela ainda tem dificuldades para se colocar na perspectiva do outro. Né? Então, ela esconde o rosto como se a pessoa que estivesse a vendo não fosse notá-la, não fosse enxergá-la, né? Como se o fato de ela não estar enxergando naquele momento, o outro também não fosse enxergá-la. Então há aí também toda uma busca por esse desenvolvimento até ela entender que ela não está se escondendo por um todo, um todo.
Essa questão do desenvolvimento, né, dois termos surgem nesse desenvolvimento cognitivo. Seria aí a linguagem, que a gente já iniciou esse tópico de desenvolvimento cognitivo abordando sobre ela, e a autoconsciência, que nós já discutimos também sobre a autoconsciência na aula passada, né? Então, só reforçando esses conceitos, né? A linguagem, ela seria aí todo um sistema, né, muito complexo e flexível de sinais, né? Flexíveis, quando a gente diz flexível, é interessante que vocês percebam que essa flexibilidade ela se dá a nível cultural, a nível regional, né? Isso vai depender muito de todos os lugares e das representações de cada lugar. E é interessante também dizer que o mais difícil na linguagem não é dizer o que é concreto, mas sim o que é abstrato na linguagem, ou seja, fazer com que a criança entenda e conseguir transmitir essas noções de emoção que a palavra, a linguagem verbal ela traz, conseguir transmitir as noções de passado ou de esperança, né? A linguagem, ela de certa forma protege, é uma forma de se proteger do mundo e de agir neste mundo, né? A partir da linguagem, a criança ela vai conseguir desenvolver o sim, o não, os porquês, ela vai entender as respostas do que é dado aos questionamentos dela, e ela vai começar a interagir socialmente nesse mundo que começa a ser visto por ela. E a autoconsciência, como já foi discutido, é toda a questão da noção que ela vai ter de si mesma, né? Ela se enxergando cada vez mais dentro dessa evolução, dentro desse desenvolvimento, como um ser diferente do outro, ou seja, o seu entendimento de si mesmo. Isso é muito importante. A autoconsciência ela é muito importante, principalmente nas relações com as pessoas à sua volta, né? Isso que é importante entender essa noção do eu, para que ela que é nesse momento que vai os pais, os cuidadores, os professores vão começar a perceber essas ênfases que são dadas para o brinquedo é meu, eu quero ir para tal lugar, a família é minha, a escola, então todos esses lugares eles vão ser importantes ao desenvolvimento dessa noção de si mesmo. A criança vai cada vez mais encontrando nesse desenvolvimento, com o passar dos anos, nessa segunda infância. Tá? Entramos agora no domínio motor, né, no desenvolvimento motor. A gente já viu aí nas fases anteriores que a criança ela já vai desenvolvendo e já traz consigo toda uma carga motora, né, que a gente pode chamar de movimentos reflexivos, depois movimentos rudimentares, né? Então, habilidades motoras básicas como andar, correr, saltar, girar, rolar, arremessar, receber, rebater, tudo isso vai ser desenvolvido muito mais agora, ao invés de desassociado, mas agora de uma forma conjunta nessa fase. Né? Então, o desenvolvimento dessas habilidades ele vai ser muito importante. Mas também é interessante que a gente coloque o aumento na qualidade dessas habilidades motoras não vai depender só da criança em si, né? Vai depender aí de três aspectos importantes: da maturação cerebral. A gente já viu a importância da ligação do sistema nervoso central com da parte motora, a gente já discutiu sobre isso e vocês também já viram isso até em outras disciplinas. Essa maturação cerebral associada com o sistema músculo-esquelético, né, ossos, músculos, articulações, e as influências ambientais, né? Então, tudo isso vai fazer parte da organização desse processo de aprendizagem. Então, atividades culturais que a criança vai realizar, habilidades que ela vai desenvolver, tudo isso vai fazer parte do somatório desses três tópicos, né? Sem falar também que vai ser muito importante o espaço em que essa criança vive, as pessoas que são próximas a ela, os pais, como os irmãos, professores, cuidadores, tudo isso vai ser muito importante para que essa criança se desenvolva cada vez mais, né? Estimular cada vez mais essa criança nesse processo de desenvolvimento motor e de desenvolvimento como um todo.
três tópicos ainda envolvendo o desenvolvimento motor. Não é possível saber se uma criança, isso é muito interessante, trouxe três características interessantes. Não é possível saber se uma criança de aproximadamente 4 anos de idade, por exemplo, ao se deparar com um piano, se ela está ali explorando a ação de tocar piano. Então, isso ainda é um pouco desconhecido, não em sua totalidade. Lógico que existem aí exceções à regra. Né? Ou se ela está apenas brincando de tocar, de dedilhar. Né? Essas ações de iniciativa própria, se tiverem ali uma orientação, aí sim elas vão estar desenvolvendo a ação e o entendimento de tocar piano. Certo? Então, olha que observação interessante a nível de desenvolvimento motor. E lembrando que isso é um desenvolvimento de coordenação motora fina. Crianças em idades precoces, né? Elas têm cada vez mais tido acesso a computadores e afins, né? Tablets, celulares, em virtude de toda uma logística encontrada na realidade atual. Mães e pais que trabalham, chegam cansados dos seus trabalhos, ainda têm atividades para serem realizadas, a demanda faz com que eles entreguem os aparelhos às crianças, enfim. Então, isso vai criando também demandas imediatas na criança, né? Ela vai precisar reagir a essas demandas que estão sendo colocadas para ela. Né? Se está sendo colocado que ela desenvolva a habilidade motora fina sem saber que é a habilidade motora fina, né? A executar ou para dedilhar um celular, então automático para operar um celular, desculpa. Então ela vai cada vez mais desenvolver essa habilidade. Né? Aí se a gente for pensar no aspecto motor, aí seria a operação manual, mas no cognitivo ela também faz alguns benefícios, que seria a solução dos problemas, né? A criação das imagens, a linguagem escrita, a reprodução dos sons de alguns joguinhos que tem nos computadores, nos tablets, né? Tudo isso também vai fazer parte de um desenvolvimento. Aí o excesso ele pode ser prejudicial, então precisa ter aí todo um controle, todo um cuidado a respeito desse aspecto, né? Para que a criança também não desenvolva primeiro a coordenação motora fina, ao invés da coordenação motora global e se torne uma criança, esse processo ele seja invertido para aquela criança. Habilidade manual de coordenação interdígitos, né, essa movimentação coordenada dos dedos, bem como a coordenação bimanual, né, ao mesmo tempo utilizar as duas mãos para jogar, por exemplo, então, vão ser importantes porque elas vão constituir aí capacidades motoras que vão servir de base para que ela desenvolva ou aprender a tocar piano. Então, vocês percebem que eu coloquei essas características aí exatamente para vocês terem um entendimento de como é um ciclo. Né? Inicialmente a criança ela não sabe tocar o piano, mas o fato da criança ter contato com o computador, com o tablet, vai fazer com que ela desenvolva aí toda uma coordenação e uma capacidade motora que vai melhorar ela, não só no desenvolvimento manual e cognitivo voltado para o jogo, para o tablet, mas com que ela possa utilizar daquela bagagem, daquela capacidade motora a outra atividade. Então, isso vai ser importante para o desenvolvimento motor também. Tá? Uma citação aí de Moreira e Miranda, né, a exploração do ambiente. Eu acabei de citar sobre coordenação motora global. É muito importante que essa criança ela tenha um contato com o ambiente, que ela brinque, que ela corra, que ela gire, que ela salte. Né? A exploração do ambiente mediante um brincar sem a orientação do adulto, isso faz parte do estudo de Moreira e Miranda, de uma pessoa mais velha, né? É muito comum nessa fase em diante, porque a criança ela vai cada vez mais desenvolvendo o que a gente chama de autonomia motora, né? A criança ela vai desenvolver essa autonomia e isso faz parte do nosso desenvolvimento, né? Então ela a partir de lugares, a partir de ambientes, ela vai começar a se expressar, ela vai começar a saber o que ela pode fazer em determinado ambiente ou não, e isso também envolve toda a questão da fala, da linguagem, né? Essa evolução motora,
associada a toda a linguagem, vai fazendo com que ela vá tendo uma compreensão maior do espaço em que ela está inserida. Então, essa liberdade motora, se ela for bem orientada, vai permitir a criança experimentar aí todo um universo de possibilidades, e tudo também uma gama de variações nas habilidades motoras básicas. Tá? Quando a gente fala de habilidades motoras, a gente precisa entender que essas habilidades motoras elas fazem parte de toda uma logística, e aí a gente precisa de todo um conjunto, uma sequência que já vinha sendo desenvolvida na fase anterior. Então, nós precisamos reinvestigar, voltar aos estudos de Gallagher e Osmo, né? Naquele modelo de desenvolvimento de Gallagher, que a gente também já vem abordando, né, na parte motor, desenvolvimento motor de Gallagher, as crianças nessa fase, elas começam a desenvolver padrões fundamentais. Então, essa daí pode ser chamada de fase fundamental, né? E elas vão começar a aprender a reagir com controle motor, competência motora, a vários estímulos que vão ser dados a ela, né? E essa exigência, né, ela acontece de forma crescente, né? Vai fazendo com que a criança ela comece a utilizar os movimentos de forma em série ou de forma isolada. Na realidade, a forma isolada ela acontecia muito na primeira infância. Agora ela já cada vez mais começa a unir, né? Então, as movimentações as habilidades motoras fundamentais, né, a fase fundamental, ela é uma consequência da fase de movimentos rudimentares no período anterior, como a gente já vem abordando, né? Então, aquilo que a gente já via lá na primeira infância, e agora cada vez mais vai ganhando mais evidência, né? Aí vários pesquisadores, não só Gallagher, vem abordando essa fase chamada de fase fundamental, e apresenta algumas divisões para essa fase, ao qual as divisões da primeira infância. Então, são 3 fases que vocês já conhecem e que vocês vão entender por que são essas. Então, a fase inicial, a fase elementar e a fase madura. Na inicial, 2 e 3 anos, na elementar, 3 e 5 anos, e na fase madura, no estágio maduro, de 5 a 6 anos. É muito importante que vocês entendam que não vão existir aí novas formas de movimento. Aqueles 3 movimentos que nós já havíamos discutido, movimentos estabilizadores, movimentos locomotores e movimentos manipulativos, eles ainda são os movimentos que acontecem a nível de desenvolvimento motor. A diferença é porque agora eles vão existir de forma seriada, de forma contínua, de forma em conjunto, né? E eles vão ser feitos vão ser executados cada vez mais de forma consciente, né? Então é uma fase, a gente tem aí toda uma parte da transição que vai acontecer na fase inicial, a fase elementar, que vai entender cada uma delas, e também a fase madura, que chega aí mais ou menos até os 6 anos, e que essa criança já consegue executar todas essas movimentações. Então aí nós temos a fase inicial. Então, a fase inicial representa para essa criança as primeiras tentativas dela, né, de desempenhar essas habilidades de uma forma entendendo mais o movimento. Então, o movimento ele é caracterizado por elementos que faltam ou que são de forma imprópria. Né? Então, o arremessar ainda não está tão correto, a locomoção, nós vimos lá no início, no desenvolvimento físico, existe toda uma evolução a nível de caminhar, até que ela consiga chegar ao movimento de correr, né? Então, existe aí toda uma sequência restrita
pelo uso exagerado do corpo, né? A criança ela vai muitas vezes colocar muita energia na execução e aí muitas vezes essa energia vai fazendo com que esse fluxo rítmico e a coordenação aparentem ser deficientes, né? Principalmente os movimentos que a gente já vinha discutindo, que são os movimentos locomotores, os movimentos manipulativos e os movimentos estabilizadores. A segunda fase é a fase é a fase elementar, né? Ela já envolve aí um maior controle para que essa criança ela comece a ter uma coordenação rítmica muito mais expressiva e entendendo melhor a nível de movimentos fundamentais, que são os movimentos que nós já citamos. Então, aprimora-se a partir daí a sincronização de elementos temporais e espaciais, ela vai entendendo, né, essas dimensões, porém, os padrões de movimento desse estágio ainda são restritos ou exagerados, né? Ela não está ainda numa forma finalizada, mas já são muito melhor a nível de coordenação. Então, a observação de crianças de 3, 4, né, revela números fundamentais nesse estágio elementar, fundamentais a nível de entender que a criança cada vez mais busca um desenvolvimento e uma evolução, e isso apresenta aí positividade, mostra que realmente há uma transição da fase inicial para a fase elementar, como agora para a fase madura, que é nesse momento que, mecanicamente falando, a criança ela apresenta movimentos, desempenho desses movimentos muito mais eficientes, muito mais coordenados e controlados. A maioria dos dados que existem na literatura a nível de habilidades motoras, entendendo as habilidades motoras, sugere que as crianças elas já cheguem nesse nível, aí em um nível muito mais maduro, em torno de 5 aos 6 anos, né? Aí as habilidades manipulativas elas vão requerer aí também uma questão de acompanhamento e de interceptação, porque elas envolvem objetos, né? Então precisa também a gente fala que vai ter um acompanhamento, é porque o objeto ele envolve peso, ele envolve outros pontos que precisam ser entendidos pela criança para que ela consiga também se desenvolver nessa área desses objetos, desses movimentos manipulativos, perdão. E aí a criança ela apresenta essas três fases, né? Ao final dessas três fases, uma tendência a ter movimentos muito melhor elaborados, muito melhor executados, um controle motor muito melhor executado. Okay? O desenvolvimento sociocultural, né, a criança ela já reconhece as pessoas a seu convívio, né, ela já entende quem é mãe, quem é pai, né, ela já conhece também coleguinhas de escola, né, ela já reconhece outras pessoas em lugares quando os pais saem com ela, né, já tem aí todo o entendimento de perigo, do que é certo, do que pode, do que não pode, em alguns pontos, né, mas também ela já começa a compreender aí também ironias, né, principalmente por volta de 5 anos de idade. Uma outra característica também é que a figura dos pais, dos cuidadores, vai ser muito importante. É essa figura que vai lhe conferir segurança, né? A criança, se ela vai se queimar num fogão, ela precisa entender o que ela vai queimar no fogão. E aí, a partir do momento que existe uma orientação, um ensinamento, né, essa criança ela vai aprender. E esse aprendizado é o que vai dando segurança, o que vai fazendo com que essa criança ela tenha um desenvolvimento sociocultural e emocional, bem-estar e prazer. Né? Uma característica interessante dessa faixa etária é que a maioria das crianças não gostam de ficar só. Né? Então é bem interessante essa questão da companhia, né? De ter alguém ali para lhe dar um apoio, para lhe dar um suporte. Se ela tiver também aí irmãos mais velhos, né, por certamente ela vai seguir vai querer seguir o que esse irmão faz, independente de serem do mesmo sexo, né, do mesmo gênero.
Mas é muito interessante também que esse irmão entenda que a figura dele é importante no processo de desenvolvimento, né? A tendência é que a criança cada vez mais se aproxime de pessoas que vão lhe dar suporte ou lhe dar segurança afetiva e segurança emocional, né? E aí, fazendo para vocês também algumas considerações finais, finalizamos a aula, né, apresentando esses 4 aspectos. Trago para vocês algumas considerações. Né, após o conhecimento dessa segunda infância, né, que nós vimos agora, a gente percebe a importância da fase anterior, principalmente nos níveis motor, no nível físico, né, porque as movimentações, as habilidades, elas precisam ser bem desenvolvidas, né, e elas vão necessitar que tenha acontecido aí na fase anterior uma boa base. Né? O desenvolvimento cognitivo ele é muito expressivo em todas as idades, né? Mas na segunda infância ocorre aí um aprimoramento muito importante que nós conversamos, né? Sobre a linguagem, sobre o entendimento de si mesma, para com o espaço à sua volta, mesmo que de uma forma rudimentar, a criança ela já vai passando aí pelas fases, né, saindo da fase inicial, passando pela elementar, até chegar à fase madura, a nível de manipulação de objetos, a nível de cognição, a nível de contato sociocultural, né, e isso também faz uma importância muito grande a que essa fase tenha um destaque para a parte da escrita. É um momento muito importante também, já que é um momento que tem um melhor desenvolvimento a nível de manuseio de instrumentos, uma maior aquisição na linguagem, essa criança ela seja muito mais estimulada para a parte da escrita. Vale ainda também, né, o entendimento do uso correto da linguagem, né, intensificado, e isso automaticamente vai fazer com que a criança tenha seja inserida também para o processo do início de leitura, né? E isso também vai facilitar aí, uma vez que ela já está nesse processo de entendimento bem rápido, né? Acelerado, ela comece a reconhecer numerais, cálculos, né? Essa parte inicial e bases que são ensinadas a nível tanto de matemática, por exemplo, ou de português, também podem ser bem explorados nessa fase, tá bom? Então, agradeço a vocês, deixo algumas referências, nos encontramos na próxima aula. Espero que tenha sido uma boa aula para vocês. Muito obrigado.